Eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus, conforme nós temos toda semana trazido esse estudo, essa meditação no livro de Gênesis. Nossa meta aqui é estudarmos o livro de Gênesis para dar um melhor entendimento a todos que puderem estar acompanhando também no YouTube, para termos uma noção geral de o que é o confronto espiritual, a guerra espiritual, como o mundo, os reinos da terra, eles foram se desvencilhando, se distanciando de Deus, para as pessoas que têm aquela curiosidade de conhecer mais profundamente essa questão religiosa. Você quer entender o que é o mundo espiritual para os evangélicos, para os cristãos em geral, para o povo de Deus? Então nós estamos traçando uma linha de tempo, certo? Na nossa observação, tentando da melhor maneira explicar esse assunto que na realidade é uma guerra cósmica, é uma guerra espiritual, é uma guerra que transcende, né, a noção humana que nós temos dessa questão religiosa, né? Então, o livro de Gênesis é fundamental. Nós estamos procurando destroçar aqui, ou tentando aqui delinear o porquê dos porquês, né? Então, sempre nós temos uma recapitulação das aulas anteriores e depois nós vamos avançando, entendendo qual é o trajeto, a trajetória dessa linha espiritual, de como Deus construiu o entendimento que nós temos hoje acerca da palavra de Deus, acerca do cristianismo e acerca também das demais religião que existe no mundo. Nós não somos um povo religioso. Na verdade, a palavra religião, ela vem do verbo grego religião, que quer dizer tornar a ligar, ou ligar novamente. Mas a palavra religião, ela caiu num sistema de monotonismo, né? A pessoa acha que ser religioso, a palavra religioso, é ser uma pessoa metódica no sentido de ter alguma coisa para chamar de seu, mas não ter o compromisso. Então, a realidade, o significado da palavra religião quer dizer tornar ligar. Então, a única, temos que entender esse ponto, e verdadeira religião que existe no mundo, ou seja, o que significa tornar a ligar? É Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, há sim um caminho para ser traçado, há uma verdade, né? Há a verdade e há a vida através dessa reconexão com Deus. Como nós vamos nos reconectar com Deus? Através de Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá, mas primeiro nós temos o primeiro passo, que é entender o porquê dessa questão espiritual que envolve o mundo. Assim como no mundo existem diversos idiomas, nós temos visto aqui, através das lições que nós temos passado, o princípio de tudo, né? A guerra espiritual que houve a ponto, entre o homem e Deus, a ponto de Deus ter que, para não novamente derramar um dilúvio sobre a face da terra, porque ele já tinha dado uma palavra sobre isso, ele teve que confundir a língua das nações. E o homem no sentido do ser humano, massa de pessoas, multidão do mundo, sistema, ele vem durante toda essa trajetória lutando, tentando se desconectar com Deus para fazer a sua própria vontade, ter a sua própria visão. Mas Deus, em toda a trajetória, em todo o tempo, ele tem dado sinais, ele tem mostrado a sua mão, e por último, o maior sinal que Deus fez foi enviar o seu Filho ao mundo
para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade. Então, até mesmo aqueles que são servos de Deus, até mesmo os homens, patriarcas, profetas, reis, apóstolos, pessoas que realmente tiveram um histórico de intimidade, comunhão com Deus, até mesmo essas pessoas, elas também, em algum momento da vida, elas erraram. Até essas pessoas, em algum momento da vida, elas se desviaram do propósito de Deus. Mas a questão aqui não é que você vai estar 100% perfeito em todo o tempo, mas sim que você reconheça, né? A palavra que Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 17 é: arrependei-vos. E a palavra arrepender quer dizer voltar atrás. É se autoanalisar no seu caminho, se autoavaliar o sentido e o rumo que a tua vida está tomando e voltar à presença de Deus o quanto antes. Então, se você não conseguir ouvir toda essa mensagem, todo esse estudo, eu creio que, pela misericórdia de Deus, você que está na internet, você vai assistir, essa é a minha oração, mas, no entanto, fique com essa palavra. Fazer uma autoavaliação da tua conduta, da tua vida, da maneira que você está agindo e voltar atrás, voltar para Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é o centro da adoração. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Não existe um paralelo, não existe um semelhante, um similar, não. Tudo que passar disso, né, vem procedência maligna. Porque Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho. E ele disse na sua palavra: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui nesta linha de estudo, de busca, de pesquisa, meditação na palavra, exatamente para isso, para nós nos adequarmos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a bússola. A palavra de Deus é a bússola da orientação do ser humano que Deus criou. Então, se você voltar para Deus, você novamente retomar a sua caminhada com o Senhor, isso significa que a tua vida, ela tem um destino certo, né? Agora, viver sem Cristo, num mundo que, embora pareça que você tenha muitas vantagens, porque você não tem um limite, você não tem regras, você não tem alguém que te dita normas, isso parece perfeito. Mas o Provérbios vai dizer que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim deles é a morte. E a questão é tão séria, que Deus, para nos acordar, nos alertar, enviou o seu Filho ao mundo, para que vejam só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos meditar sobre isso aí. Nós vamos meditar nesse ponto, né? O retorno para o centro da vontade de Deus. Eu convido a vocês que estão aqui a abrir conosco as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 13 e em diante. Hoje a leitura vai ser um pouco extensa, mas vai valer a pena. Cada versículo, cada detalhe, né, vai valer a pena. E a você que está na internet, pelo YouTube, até agora eu não pedi isso para ninguém, mas eu quero pedir hoje, enquanto os irmãos aqui encontram a palavra, quero pedir que você deixe o seu like, se você puder nos ajudar a achar que esse material tem alguma importância, achar que tem algum valor para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha, né? E esse é o meio que nós estamos usando para levar a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação às famílias, ao coração das pessoas que estão desorientadas. Gênesis capítulo 13, versículo 1, nós vamos estar fazendo a leitura. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro,
e fez as suas jornadas do sul até a Betel. Veja bem esse versículo 13. Até o lugar onde a princípio estivera em sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha bandos, rebanhos, e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para juntos habitarem, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Vamos continuar. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus, os que habitavam então a terra. E disse a Abrão e a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Esse é um ponto importante. Não está diante de ti a terra. Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda para a direita, eu irei. Então ali eles se apartaram, né? Ló e o Abraão. Então, irmãos, o que é importante? Vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos dessa trajetória de Abraão. Nós vimos que textos anteriores, estudos anteriores, que Deus deu uma ordem para eles saírem da Mesopotâmia, e ali nos parece no texto que a ordem foi dada a Tera, o pai de Abraão. Mas só que o Tera, ele parou ali em Harã, no meio do caminho, vamos dizer assim, e não continuou a viagem até Canaã. A ordem de Deus é que eles fossem até Canaã. Tem aquele louvor, caminhando eu vou para Canaã, né? A ordem era que fosse até Canaã, mas ele parou em Harã, vamos dizer, na metade do caminho. Nós lemos em textos anteriores, em passagens anteriores, em palestras anteriores, nós vemos que a terra tinha muita fome, a terra de Canaã. Esse era o motivo provável que o pai de Abraão parou no meio do caminho, né? Por quê? Provavelmente a terra que eles estavam indo era uma terra seca, era uma terra desértica, uma terra onde a fome reinava. Então, nós percebemos que para aquelas nações, aqueles povos, não era interessante estar em Canaã. Não havia probabilidade de eles se proliferarem, edificarem suas casas, suas famílias, suas tendas. O que fez Abrão? Abrão partiu de Harã rumo a Canaã. Mas chegando em Canaã, não ficou em Canaã. Foi para o Egito. E na lição passada, nós podemos ver que quando eles chegaram no Egito, foi ele, foi Ló. O nome de Ló nem apareceu lá no Egito. O nome dele não apareceu. Porque o Abrão foi um carão lá no Egito. Quase perdendo sua família, complicando, né, a sua vida. Abrão teve que voltar para trás, de acordo com o texto que nós lemos. Ele teve que voltar para trás e retomar a promessa que Deus tinha dado na vida dele. Então nós vemos que, ao voltar para a terra, Abrão e seu sobrinho Ló voltaram fartos do Egito.
Voltaram cheio de bens, de gado, de propriedades, cheio de recursos financeiros, de recursos materiais. Mas não adianta você ter muito recurso financeiro, recursos materiais, e não estar debaixo da vontade de Deus. Entende, irmão? O que é que representa o Egito para nós? O que o Egito significa? Espiritualmente falando. O mundo. Então é isso que acontece. As pessoas no mundo, elas têm a chamada total liberdade de fazer o que eles querem, de fazer o que eles pensam. Mas o mundo tem uma sentença, tem um prazo de validade. O mundo terá fim. Esse mundo, disse Malaquias, que agora existe, o apóstolo Pedro falou sobre isso, está reservado para, está reservado para o fogo. Pedro está citando Malaquias, no capítulo 4. O mundo que agora, esses céus, e essa terra que agora nós vemos, está reservado para o fogo. Então Abraão precisava sair do Egito e voltar para o lugar aonde Deus tinha ordenado. Preste atenção, meus queridos amados irmãos, que ao voltar para o lugar de onde Deus havia dito, ao voltar para o destino que Deus havia programado, a palavra de Deus nos vai dizer que o Ló entrou em contenda com Abraão. Por que é que ele entrou em contenda com Abraão? Exatamente porque a terra, vocês lembram, não tinha condição de albergá-los, não tinha condição de mantê-los, por causa das suas propriedades, por causa dos seus bens, por causa dos seus gados e pastores, animais. Ora, nesse ínterim, eles resolveram se apartar um do outro. Só que Abraão, preste atenção, ele está no lugar onde Deus ordenou que ele estivesse. Abraão, ele está no centro da vontade de Deus. Ló, o seu sobrinho, que partiu de Harã, que atravessou a terra de Canaã e que foi para o Egito com Abraão, em todo o tempo ele foi abençoado. Mas agora, quando ele está farto de bens, agora quando ele está cheio de posses, ele saiu debaixo da bênção do seu tio. Ele, mesmo que a Bíblia fala que a contenda foi entre os pastores, mas Ló não tinha a visão espiritual do chamado que Deus tinha para o seu tio. Entende, meus amados irmãos? É isso que está acontecendo com muita da cristandade de hoje. A pessoa, é a realidade, chega quebrado na presença de Deus. Chega moído. Se não é por uma questão financeira, é muitas vezes o casamento. Se não é por uma questão de casamento, da família familiar, às vezes é por um vício. E Jesus é especialista em consertar aquilo que está quebrado, porque ele é o marceneiro de Nazaré. Então diz que tem um ditado, né? Que a árvore que está entortada, né, não se conserta, né? Mas Jesus é especialista em madeira, né? Desculpa, eu vou citar um ditado, mas é um ditado até meio pejorativo, diz que pau que nasce torto, não se endireita. Mas Jesus é o marceneiro de Nazaré, né? E aí o que acontece? Jesus, ele faz uma lavagem, uma restauração familiar, e aí chega um ponto, um momento de tentação, que aí a pessoa às vezes precisa escolher entre os benefícios e seguir a Cristo. Às vezes há momento que o Senhor vai permitir que algo seja tirado da nossa vida. Há momento que às vezes Deus vai permitir que algo seja tirado, sabe por quê? Para testar se realmente a tua fé é verdadeira nele.
Amém? Às vezes o Senhor vai fazer o convite, sai do barco, vem andando sobre as águas, para testar se a tua fé é verdadeira nele. Às vezes o Senhor você nem vai estar percebendo, mas o diabo está fazendo reunião para questionar a Deus se a tua fé é verdadeira mesmo. Enquanto Jó estava cuidando da sua vida, cuidando dos seus filhos, intercedendo pela sua família, o diabo estava em reunião para acusá-lo diante de Deus. E ele diz: o Senhor encheu Jó de bens. Toca no que ele possui para você ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Jó não servia a Deus pelo que ele possuía, pelo que ele tinha, mas sim pela fé que ele possuía. Então, uma fé viva. Não se serve a Deus pelo aquilo que você tem, ou por aquilo que os teus olhos veem, por aquilo que os teus ouvidos ouvem, mas se serve a Deus por causa da tua fé. Neste ínterim, a Bíblia vai dizer que tanto Ló como Abraão estavam todos abastados. E aí já começou a haver confusão. Quando há muita abastança demais, as pessoas procuram, né? Procuram, quando está muito sem problema, muita paz, as pessoas procuram criar problemas. Meus queridos, amados irmãos, então Abraão, sabendo que ele está no lugar da bênção, ele deu a oportunidade para Ló. Ele disse: olha, não haja contenda, não vamos brigar por causa de coisas materiais, bens materiais, coisas supérfluas. A terra toda está diante de vocês. Escolhe se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para o sul, eu vou para o norte, enfim. Olha o erro de Ló. Olha o erro que Ló cometeu. A palavra de Deus vai dizer que Ló, erguendo os olhos e olhando toda a campina do Jordão, se ele deu a oportunidade, ele teve a oportunidade de escolher primeiro, eu vou para a campina, o lugar que eu posso manter os meus gados, tem pasto nos meus gados, tenho muitas pessoas habitando naquele lugar, largou o tio dele no deserto. Fica aí com essa terra desértica. E eu vou para a campina. Juntou tudo que ele possuía, os bens que ele tinha, os bens materiais, né? Os funcionários, a esposa, os filhos, desceram para a campina do Jordão. Como é o nome da cidade? Alguém aqui lembra? Como que é o nome da cidade? Sodoma e Gomorra. Das piores coisas. Irmão do céu, aqui está o segredo, irmão. Você fazer a escolha pelo lado material, ou você está no lugar em que Deus te chamou. Abraão podia ter escolhido: olha, você fica aqui que eu desço lá para o Jordão, né? Mas não, Abraão sabia que o lugar que Deus tinha chamado ele era ali, na terra de Canaã. Mas por que é que Deus, então, mandou Abraão ficar no lugar deserto? Porque ele queria fazer a separação, ele queria um povo dele. Um povo que não tinha o costume dos pagãos, dos gentios, dos povos, né? Nós vemos em aulas passadas, anteriores, que esses povos edificavam cidade, colocavam imagem, faziam os seus povos, os seus habitantes ali, se ajoelharem, adorarem aquelas imagens. Isso é antigo, irmão. Esta questão da briga espiritual, o nível da batalha espiritual que nós enfrentamos, essa questão de adoração, com questão de fé, preste atenção que eu vou explicar melhor ainda essa parte. A fé não necessita de algo palpável. Você adora a Deus porque você adora. Ninguém tem que mostrar a Deus para você. A fé está dentro do teu coração. Você sabe que Ele existe porque Ele existe. Você sabe que Jesus existe, que Ele morreu, derramou o seu sangue na cruz por você, porque você sabe. Você tem certeza, como o sol que vai se levantar no dia de amanhã. Mas um pagão, ele não consegue adorar
sem ter um objeto. Ele precisa adorar vendo. Ele tem que contemplar. Então Deus fez a separação, porque todo lugar que ele ia, todo mundo adorava as imagens. É bíblico isso. É bíblico, irmão. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está ensinando. E Abrão, ele foi chamado para sair do meio daquele povo. Todos os que estão em Cristo foram chamados para sair do lugar onde você estava. Não há um único servo de Deus. Não há um único filho que não seja convidado para sair do lugar que ele está, para servir por fé. E aí a palavra de Deus vai falar que nós não seguimos por vista, mas por fé. Olha a diferença. Ló, ele vai tomar uma atitude de acordo com o que os olhos deles viram. E a Bíblia diz, e Ló levantando os seus olhos e vendo toda a beleza da campina do Jordão, e o texto lá vai dizer que parecia o jardim do Éden, regado, lindo, um lugar maravilhoso. É para lá que eu vou, meu irmão. Eu estou querendo ir para lá. Vou largar o meu tio nessa terra seca. Deus prometeu para ele, mas nós já passamos por aqui, e nós ficamos no Egito, nós voltamos, e a terra continua seca. A terra continua desértica. Sabe o que Deus falou com Abrão? Primeira coisa, quando Ló se apartou, a primeira coisa que Abrão fez foi adorar a Deus no altar que ele já havia edificado. Amém? Porque Abrão não servia por vista, ele não precisava de ver para adorar, mas ele servia um Deus que falava com ele, um Deus que fala. Ele tem boca, mas fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê. Salmos de número 115, né? Eu tenho uma experiência que uma hora eu vou contar aqui sobre essa questão desse salmo. Então, veja só, o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Ele não precisa ser carregado nas costas, como disse lá em Jeremias capítulo 10. Ele não necessita de quem o leve. Ele não é feito por mãos de criatura dele. Você acha justo, irmão? É Bíblia, está lá em Jeremias 10. O homem vai no bosque e corta uma árvore, e metade dessa árvore ele corta e faz uma imagem, um Deus, pinta, enfeita com ouro e com prata, fixa num lugar, num móvel. É bíblico isso aqui, está lá em Jeremias capítulo 10. E faz um Deus com as suas próprias, é justo isso? Com as suas próprias mãos, um Deus de gesso, de madeira, seja lá do que for, e diante desse Deus, olha o pecado que é isso. E diante desse Deus, ele adora, ele faz pedido, ele paga promessa. A outra metade da lenha que ele cortou, ele coloca no fogo para cozinhar o feijão. Está na Bíblia, Jeremias capítulo 10. Uma metade ele faz um Deus, a outra metade ele corta para cozinhar o arroz, para assar a carne. É justo isso? Isso não é um pecado? Alguém fazer uma obra de arte com a própria mão e dobrar o seu joelho diante dessa imagem e dizer que é Deus? Olha, irmãos, que me cai a língua, mas a verdade eu vou falar. Que eu não estou aqui em cima do altar de Deus para ensinar mentira. Eu estou aqui para falar a verdade, em nome do Senhor Jesus. Porque o que está dentro de você é uma alma, é um espírito, e você tem que dar conta desta alma. Amém, querido? Agora, preste atenção. O que Abraão fez, retomou aquilo que Deus ordenou a ele. Sabe por quê? Porque ele é o pai, é o patriarca. Ele é o principiante. Ele é aquele que foi chamado. E Deus falou, de ti me sairá povos, de ti me sairá nação. Reis sairão de ti. Então, a primeira coisa que Abraão tinha que fazer é restaurar a adoração a Deus. Porque quando Caim foi adorar a Deus, o irmão matou. Quando Noé desceu da arca, edificou um altar e sacrificou a Deus, e Deus foi adorado. Mas os filhos dele se desviaram.
edificaram uma torre, edificaram cidades e colocaram imagem. Deus precisa de um povo. E está escrito na palavra, Jesus disse que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Essa é a nação que Deus procura. Esse é o povo que Deus procura. Paulo vai dizer que nós não servimos a Deus por vista, mas sim por fé. Imagina, eu não preciso ver Deus, mas se eu olhar para você, meu irmão, se eu olhar para o teu rosto, eu vou ver Deus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso ver mais nada, posso olhar para você. E ao ver o teu rosto, eu vou ver Deus. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E a Bíblia fala, o segundo mandamento que Deus ordena, nos ordena que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se Deus nos manda amar o próximo, se o mandamento de Deus nos manda adorar o nosso semelhante, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, você acha que Deus, que criou esse mandamento, que deu essa ordem para nós amarmos o nosso semelhante, ele não vai amar o semelhante? Porque você é semelhante de Deus. Você é semelhante de Deus, você é semelhante de Deus, você é semelhante de Deus. Nós somos a semelhança do Senhor. Vocês acham que ele manda fazer uma coisa que ele mesmo não faz? O Senhor te ama, irmão. Você é filho de Deus. Eu já falei aqui, eu vou retornar a dizer. Você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que possui um corpo. E porque você é um espírito que possui um corpo, você é uma alma vivente. É a matemática do céu. Então, quando Deus vai falar com seus filhos, ele fala através de uma visão, ele fala através de uma oração, ele fala através de uma criança, através de alguém que é semelhante, através do teu semelhante. Deus te ama. E assim como Abraão restaurou o altar da adoração, importa que eu e você sejamos resgatados deste mundo, sejamos restaurados da vida velha. Paulo fala à sua igreja dizendo que Deus os resgatou da idolatria. Deus chamou Abraão da idolatria. Deus quer um povo exclusivo. Versículo bíblico central. Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmão. Não reparte. Tem uma coisa, Deus ele te dá a bênção, ele te dá o céu, ele te dá a terra. Mas tem uma coisa que ele não reparte. A sua glória. Não reparte. Ele não vai aceitar. A Bíblia fala que ele tem ciúme de nós. Ele não vai aceitar o coração dividido. Ou é ele ou é outro. Não existe paralelo. O que vem em torno disso aí são religiões. Que para agradar um grupo e o outro, eles mesclaram tudo. Está entendendo? Não, você pode. Não. Isso aí é como se fosse uma foto. Mas está na palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo. Não farás imagem de escultura. Não fará deuses para ti. Não fará Deus. Não se prostrará diante deles. E nem adorarás. Você quer mais claro do que isso? Entende? Hoje a palavra foi em torno disso aí. A palavra é arrependimento. É voltar-se para Deus. É voltar para o lugar da criação. É voltar para a verdade. É edificar um altar vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Eu posso, às vezes, até não agradar a todo mundo que me vê, que me ouve. No entanto, eu estou falando a verdade. Eu não estou escondendo aquilo que a palavra de Deus ensina.
Amém? Ou vocês preferem um pastor mentiroso aqui em cima desse altar? Vocês preferem alguém que esteja aqui massageando teu ego e a tua vida espiritual vai de mal a pior? Amém? Vamos colocar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pela oportunidade.